E embora a gente escuta que é muito comum, né, esperar do aborto espontâneo, a gente não quer viver o aborto, né? A gente não quer viver essa perda, porque a gente está falando da perda de alguém que a gente já está gestando há um tempo. E como eu vou aceitar essa perda? Eu não quero nem pensar, né? Eu não quero nem trazer tudo isso para mim. Mas o medo tá ali, né? E se, né? O medo do se acontecer. Como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Como é que eu vou lidar com essa frustração? Logo eu, uma pessoa tão planejada, que planejou todo o processo da minha vida, agora estou diante de algo que não está no meu controle, né? E aí é o que eu sempre trago para os meus pacientes: se não está no meu controle, está no poder da minha decisão em escolher estar, vivenciar uma situação sem ter o controle, ou continuar aqui na minha zona de conforto, não vivenciar aquilo, não passar por um processo de medo e também perder uma oportunidade de criação, né, de realização do meu sonho. Então a gente precisa ponderar, olhar, né, o que a gente vai escolher naquele momento, né? É passar por esse processo do medo ou a gente estagnar. E aí, se a gente decidir estagnar, é importante que a gente procure ajuda. Por que eu falo procure ajuda? Porque sentir medo é normal, tá? Sentir medo nos prepara para o que pode acontecer, né? Então, nos traz um senso de responsabilidade, a gente vê quais são as hipóteses. Poxa, eu tenho medo que isso aconteça, tá? Se eu tenho medo que isso aconteça, como é que eu posso fazer caso isso aconteça? Então, eu começo ali a pensar nas minhas possibilidades diante daquela situação. Então, o medo ele não é negativo. Quando ele vai se tornar negativo? Ele se torna negativo quando ele me paralisa, quando eu tenho tanto medo que eu não consigo fazer. Eu vou trazer um exemplo aqui, a questão do dirigir, né? Tem muitas mulheres que têm muita dificuldade na direção, né? E tem umas que falam, fui com medo mesmo, consegui superar o meu medo ali depois de um tempo de algum treinamento e hoje eu dirijo muito bem. E tem outras que o sofrimento ele é tão maior, é tão mais intenso, que elas nem se permitem tentar. Não, tudo bem, qualquer coisa eu pego um Uber, qualquer coisa eu faço isso, mas vai perdendo uma liberdade que gostaria de ter, que idealizou, que desenhou. Então, o medo do aborto espontâneo, ele é muito isso, né? É um risco que eu quero correr, né? Alguns estudiosos citam que o luto ele é o preço que a gente paga por amar. Então imagina, olha essa frase, né? O luto é o preço que eu pago por amar. Então significa que eu posso perder aquilo que eu amo, né? E se a gente for olhar num contexto geral da nossa vida, a gente pode perder qualquer coisa, tanto material quanto a questão, né, pessoal, um ente querido, um cachorrinho adotado. Então a gente vive constantemente risco nas nossas vidas que não nos paralisa, tá? A gente não escolhe não amar os nossos pais porque a gente tem medo de perder. Então, dentro de um medo na gestação, a gente precisa poder olhar esses pontos, tá? E trazer ali algumas correlações do que faz sentido nesse momento, tá?